Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem. Hoje veremos, para dar continuidade à matemática financeira, uma única questão, uma questão ilustrativa sobre pagamentos ou empréstimos. Então eu fiz uma história em que membros de uma família assumem uma dívida por meio de empréstimo e depois eles efetuam o pagamento dessa dívida, cada um ao seu modo. E ao longo da demonstração dos pagamentos, vocês vão procurando entender a forma organizada como eles foram feitos, para que após ao fim da videoaula vocês possam resolver a única questão que eu também vou deixar num arquivo em PDF, que vai conter exatamente situações de cálculo de pagamentos. Então, conforme o que vocês virem nessa videoaula, vocês vão acompanhar e depois tentar reproduzir no exercício que vai ser proposto. Tudo bem? Então, é isso que vai acontecer. Muita atenção nessa apresentação que vai ser colocada nessa questão, porque ao final dela nós vamos fazer uma análise, né? Vou perguntar para vocês, vou fazer umas perguntinhas, vou deixar um pouco de suspense para no final responder o que realmente aconteceu, né? Acredito que as opiniões, não haverá uma opinião comum sobre a pergunta que será feita. Acredito que vai ter divisões, mas ao final nós vamos dizer o que acontece na verdade. Então, vamos a tal questão. Então, aqui estamos. Veremos somente isso aqui. Pagamentos de dívidas ou empréstimos. Ninguém precisa ficar assustado com questão de dívida. Dívida todos temos, né? Do momento que chega uma conta de luz, de telefone, uma conta de água na sua casa, é uma dívida a pagar, é normal, né? E aí é só pagar e pronto. Todos têm dívida. Se você chega num posto, abastece, o frentista está lá abastecendo, o que acontece? Você paga antes ou paga depois? Paga depois. Ele abasteceu, o que ele faz? Coloca a mangueira de volta na bomba e daqui a 2 minutos, 3, você está pagando. Então, enquanto não pagou, é a dívida, né? Então, o que está aí está sendo envolvido aí é o tempo, né? O tempo de 1 minuto, ou de 1 mês, ou de 1 ano, não importa, né? Todos têm dívida. Então vejamos, eu criei um probleminha aqui para ilustrar. Então vocês tenham bastante atenção no que vai acontecer, porque depois vocês vão seguir esses passos bem calmamente, prestando atenção, talvez tendo que até rever pontos específicos dessa videoaula para poder fazer a questão. Então vamos lá. Eu fui bastante cuidadoso aqui no preenchimento do exercício. Vocês vão ver o que eu quero dizer, para que vocês tenham o mínimo de dúvida ou dúvida nenhuma, né? Essa aqui Então, primei aí novamente pela clareza, para que vocês possam conseguir resolver depois o exercício. Vejamos. Essa é a questão. Um pouquinho historiada, para trazer uma cor, né? O senhor Felisberto Fortunato casou-se com a senhora Feliciana e tiveram 4 filhos: Fausto, Félix, Firmino e Fonseca. Eles então ficaram conhecidos como a família Fortunato
Há anos o senhor Fortunato abriu sua padaria e sustentou a família através dela. Atualmente, os 4 irmãos são sócios da padaria, na qual somente os 2 mais velhos lá trabalham, enquanto os outros 2 têm outras ocupações profissionais. Eles decidiram fazer uma reforma na padaria. Cada um tomou emprestado R$ 2.500 numa mesma instituição financeira, que cobra juros de 2% ao mês. Os pagamentos das dívidas de cada irmão, esses pagamentos serão feitos em 5 meses. Porém, cada irmão pagará ao seu modo. Essa é a questão, né? Poderíamos alongar essa história, né, explicando por que está acontecendo isso. O seu Fortunato já é com a idade avançada, os filhos já são adultos, né? Poderíamos explicar mais coisas. E eles vão tocar a padaria, né? Só que agora está na hora de fazer uma reforma para atrair mais clientes, para melhorar o ambiente ficar mais saudável, mais bem apresentado, né? E aí vai atraindo mais pessoas, mais compradores, né? Muito bem. E outras coisas mais, né? Então vamos lá. Ali na frase de preto. Veja abaixo como cada um efetuou o pagamento de sua dívida. Então agora eu vou colocar para vocês a maneira pela qual cada um pagou a sua dívida. Então vamos bem pausadamente, bem devagar aqui, né? Sem alongar muito a aula, vai ser possível, acredito. E aí vamos ver um passo a passo. Tem um passo a passo aqui. Eu vou detalhar mais o primeiro modo que o primeiro dos irmãos fez o pagamento. Os demais eu já vou abreviando, porque a maneira como o primeiro fez vai se repetir para os demais, em parte, né? Em alguma parte vai ser do mesmo jeito. Então vai dar para abreviar dos outros 3. Então o do primeiro está bem detalhado para que vocês possam depois fazer o exercício e agora compreender melhor o que se passa no cálculo aqui. Inclusive essa maneira é a maneira de que a gente pode fazer o pagamento aí, o controle, né, dos pagamentos quando se tomar algo emprestado e você vai controlando. Se bem que hoje em dia já está tudo bem exposto, até mesmo pela internet. Se você quiser consultar, está tudo pronto. Basicamente você não precisa fazer, né, o cálculo da sua dívida caso você tenha pego alguém tenha pego um empréstimo, né? Bom, mais à frente falaremos. Agora ali no vermelhinho, ó. Ao final dessa apresentação iremos analisar sobre a respectiva forma através da qual cada um fez o seu pagamento. Então, no final da apresentação, vão aparecer aquelas perguntinhas que eu falei para vocês, né? Eu quero ver a posição, como vocês estão pensando aí. Então, vamos lá. Primeiro é o Fausto, o primeiro irmão, né? Aqui eu não estou rotulando quem é mais velho, né? Então, isso independe aí. Primeiro é o Fausto ali. Os irmãos são, vamos voltar aqui, quem são os irmãos? Fausto, Félix, Firmino, Fonseca, né? Fá, Fê, Fi, Fô. São eles. O Fausto, só para a gente ter uma referência, eu coloquei ali, ó, como é que o Fausto faz? Ele pega o empréstimo, divide pelo número de prestações e soma com juros que ficaram acumulados do que ele deve. Então isso aqui é só uma referência para a gente saber de onde saíram os números. Então vamos lá, olha essa tabela aqui, ó. Essa tabela vai ser toda preenchida, ó, mês a mês, ó. Então nós estamos no mês 0, ou seja, não passou
Mês nenhum. Não passou um mês inteiro. No mês, ele acabou de pegar os 2.500. Então, ele está devendo o quê? 2.500. Saldo devedor, tá bem? Juros, ele vai pagar juros agora? Não, ele acabou de pegar o dinheiro. Ele acabou de pegar o empréstimo. Não passou um mês, então não tem juros. Por isso está esse tracinho aqui. Prestação, ele já tem prestação para pagar? Não, não passou um mês. Ele acabou de pegar. Então, quanto que ele está devendo? Qual é o restante? 2.500. Tá certo? Agora, quando passar um mês, vamos lá? Quando passar um mês, né? Ainda não, peraí. Ainda não, é na próxima lâmina aqui. Então, só para ilustrar para vocês, ó, como é que vai ser montada a prestação dele. O empréstimo é 2.500, certo? Ele vai dividir por 5 e vai somar os juros que ele deve. Então, vamos lá. Então, vai ser assim, ó. 2.500 dividido por 5 dá 500, né? Então, ele vai, a forma que o Fausto escolheu é pagar os 500 mais os juros que vão ser produzidos. No preenchimento vai ficar mais claro ainda, que vocês vão notar. Tá certo? Agora sim, vai passar um mês. Ele está devendo o quê? 2.500. Então, tem que ver qual é os juros que os 2.500 vão produzir. De quanto é a taxa? Vocês se lembram? Quer que volta? Vou voltar. A taxa está aqui, ó, 2% ao mês. O que significa 2% ao mês? Várias formas de dizer isso. Vou dizer duas aqui. Cada R$100 emprestado daqui dos 2.500, ele tem que devolver mais R$2. 2%. 2 por 100. Cada R$100 tomado emprestado, quando devolver, tem que devolver 102. Então, se a cada R$200 vai ter que devolver mais 4. A cada R$300 vai devolver mais R$6. Entendeu? Então, a cada R$1 ele tem que devolver mais 2 centavos. R$1,02. Tá certo? Muito bem. Essa é uma forma de entender. Aqui está. Então, vamos lá. Aqui. Eu coloquei assim ao pé da tabela, vocês vão ver em todo o preenchimento da tabela, vocês vão ver a conta aqui. Juros, 2% de 2.500. Estava assim, né? A tabela estava assim, ó. Tá? Nós estávamos aqui, né? Então, ele vai pagar R$500 mais juros. Vamos calcular esses juros? Como é que você vai calcular os juros? Você vai preencher esse campo aqui, ó. Então, eu vou mostrar linha por linha. Observe que é isso que você vai fazer depois no exercício. Olha lá, deu 50. Como é que achou esse 50? Olha, foram os juros por ele dever isso aqui, ó. Passou um mês. Passou um mês e o Fausto com os 2.500 na mão. Então, vai render 2% de juros. Está aqui. 2% de 2.500. Quanto que é? 2% é 0,02. Multiplica pela quantia da 50. Está vendo por que a gente tem que calcular porcentagem dessa forma madura? Não tem como ficar usando regrinha de 3. Nós vamos preencher uma tabela aqui. Esse cálculo vai ficar sendo feito o tempo todo. Então, transforma no modo decimal e multiplica. Por isso tivemos aquela aula introdutória de porcentagem bastante detalhada para não termos problemas em calcular dessa forma. Então, os juros foram calculados. Então, qual é o saldo devedor? No mês passado era 2.500. Como tem esses juros, vai ter que juntar o restante com os 500. Quer ver? Olha lá. Pegamos o 2.500, que finalizou o mês, né? Que estava do mês, e mais os juros produzidos. Então, ele está devendo agora 2.550. Portanto, qual será a prestação? É isso que eu estou dizendo aqui, ó. O Fausto decidiu pagar 500 mais juros. Vou voltar aqui para você. Aqui, ó. Ele vai pagar 500. Onde é que está aqui? Espera aí. Aqui. 500 mais juros, tá certo? Esse é o padrão dele de pagamento do Fausto. Então, aqui, ele está devendo isso.
ele vai pagar agora 500 mais juros. Ó, ele pega os 500 e soma esses juros aqui. Ele quer sempre pagar desse jeito. E aí, se entrou o primeiro mês, ele está devendo isso e pagou isso, o que eu faço agora para saber o restante? Vocês sabem. Eu vou diminuir esse com esse. Ele não pagou essa parte? Então, ele não deve mais isso aqui. É só diminuir. Quanto que dá? 2.000. Então, agora, ele está devendo 2.000. Porque ele fez um primeiro pagamento. O que vai acontecer agora para a próxima linha? Repetir as mesmas contas, só que agora com o 2.000. Viu? É isso. Então vejamos aqui, ó, tem o cálculo do restante, tá bom? Está exibido aqui embaixo, no pé da tabela. Tudo detalhado aqui para vocês, para poder entender a construção dessa tabela. Vamos para o segundo mês. No segundo mês, o que ele está devendo no mês anterior? 2.000. Cada mês ele tem que pagar o quê? 2%. Ele tem que pagar 2% ao mês. Então, 2% de 2.000, aqui está. Ó, passei para outra linha, eu mudei a cor aqui, para poder destacar a mudança de linha. 2% de 2.000 é essa conta aqui, que você faz na calculadora e dá 40. Então, a dívida dele, que era 2.000, 2.000 estava na mão dele, né? Já sendo trabalhado desde aqui do início, e ficou um mês como 2.000 devendo, portanto, ele vai pagar uns juros de 40. A dívida dele passou a ser 2.040. O saldo devedor é o que ele deve. E aí, qual é a forma que o Fausto escolheu? Ele escolheu pagar R$500 mais o jurinho aqui, ó. Então, vamos ver? Ele vai pagar 540. Ele resolveu pagar dessa forma, 500 mais juros. Pronto. E aí diminui aqui. O que vai dar? 1.500. Aí, é o restante. 1.500. Segunda linha preenchida. Então, segue assim. A terceira linha seguirá também a quarta e a quinta. Seguirão as outras duas linhas. Desse mesmo jeito aí. Então, você já sabe o que vai fazer, né? Eu vou falar e depois nós vamos reproduzir a linha aqui, ó. O que nós vamos fazer? Ele deve 1.500. No próximo mês, esse 1.500 vai render 2% de juros. Não é? Vai criar 2% de juros. Então, vai encher essa coluna aqui, 2%. 2% de 1.500. E aí, os juros, juntando com os 1.500 que ele está devendo, vai dar 1.500 e alguma coisa. Isso. E aí ele vai pagar 500 mais esses juros, produzindo um novo restante. Vamos ver? Então, 2%, eu passei para outra linha e mudei a cor aqui, para vocês verificarem a transição. 2% de 1.500 é esse cálculo, na calculadora deu 30. Então, ele devia já 1.500, passou um mês, produziu juros de 30, ele deve 1.530, certo? Está devendo 1.530. E aí o que ele quer pagar? Ele quer pagar 530. Ele quer pagar 500 mais esse jurinho aqui. Com isso, fazendo a diferença, ele está devendo 1.000. Está aqui o cálculo embaixo. Então, cada passo que vocês derem, procurem fazer isso e deixar anotado, tá bom? Vai anotando linha após linha, vai percorrendo e aí você vai enchendo a tabelinha, tá bom? Próximo, agora o outro mês vai se abrir e ele está devendo isso aqui, ó. Passou um mês, ele devendo 1.000. Então vai render 2% do que ele deve. Ele não deve mais 2.500, ele está pagando, né? Ele está devendo R$1.000. 2% de 1.000, mudei de cor para destacar a transição, R$20. Então ele está devendo agora 1.020, certo? E ele quer pagar 500 mais 20. 520. Se ele pagou isso e ele deve isso, vão sobrar R$500, né? Então ele está devendo agora 500. No próximo mês, esse 500 ficou com ele ainda a pagar por um mês.
Já que passou um mês, a taxa é 2% ao mês, né, de juros. Portanto, tem juros em cima do 500 aqui. 2% de 500 é 0,02 vezes 500, que é R$10. Portanto, ele está devendo 510, né? E qual é a forma que ele escolheu para pagar essa última? 510. São os 500 mais os 10 de juros. Quanto que ele deve agora? Deve 10, 510, pagou 510. Deve quanto? Nada. Acabou. Então, essa foi a forma que o Fausto escolheu para pagar os 2.500. Tá certo? Acompanharam? Então, deixa, por enquanto aí está exibido, tá? O passo a passo, linha por linha, célula por célula. Mostrei para vocês aqui. Tá? Nós vamos ver agora o próximo. O Fausto ele liquidou a dívida dele dessa maneira. Vamos ver o próximo aqui. Agora é o Félix. Olha o que o Félix escolheu. Eu quero pagar em prestações iguais. Em outras palavras, ele quer um certo valor na prestação, de maneira que os juros já estejam lá incluídos, e ele quer um valor fixo para ele não esquecer, né? É isso que ele quer. E esse valor é esse aqui, ó, 530,40. Esse valor, ele não é chutado, ele foi calculado. Numa próxima aula, provavelmente a próxima aula, eu vou mostrar para vocês como é que se descobre esse número aqui. Claro que esse número tem a ver com três coisas, né? Vamos dizer quais são elas. Uma é essa aqui, o valor a ser tomado como empréstimo. A outra é o tempo, o número de meses. Tá bom? E a outra, finalmente, é quem? A taxa. Então, são três itens. Valor a ser emprestado, a taxa e o tempo, né? E aí calcula-se esse número aqui. Não é um número mágico inventado, não. Ele é calculado para poder chegar exatamente aqui, ó, com dívida zero. E o objetivo aqui é para aquela pessoa que quer uma taxa, uma parcela, uma prestação fixa. Ela já quer saber quanto que ela vai pagar sempre, do início ao fim. Então, repare que essa é outra modalidade de pagamento. Vamos ver a do Fausto de novo aqui, ó. A do Fausto variou. Começou com 550, no outro mês 540, 530, 520. A dele foi baixando. Ele escolheu uma modalidade diferente, né? 500 mais juros. Os juros produzidos em cada mês. O Fausto escolheu assim. Já o Félix, ele quer prestações iguais. Portanto, aqui é o caso que eu falei para vocês. Eu vou ser mais breve, porque o passo a passo é mesmo do tipo do Fausto, só que agora isso aqui não muda. Então, o que vai acontecer? No início, ele deve 2.500, vai passar um mês, vai produzir uns juros aqui, que é o mesmo do outro lá, porque é 2.500, né, que está começando. Aí a gente soma para descobrir o saldo devedor, e diminui da prestação e gera um novo restante. Então, é o mesmo, o desenvolvimento da planilha é o mesmo, certo? O que vai mudar, o que vão mudar são os valores aqui. Então vamos lá. Primeiro, aqui ó, eu vou encher a linha direto. Combinado? Já com os 4 itens. Antes eu fiz célula a célula. É porque é o mesmo passo, né? Então, primeiro passo, 2% de 2.500, porque estava devendo isso. Deu 50, coloca aqui. Agora está devendo quanto? 2.550. Como é que achou isso? É o saldo devedor aqui, ó, saldo restante mais juros. Combinado? Restante mais juros. Deu 2.550, tá aqui. Depois, a prestação aqui não precisa ser calculada como a do Fausto, ela já é fixa, 530,40, até destaquei aqui. E o restante, como é que calcula o restante? Diminuindo esse com esse aqui. Diminuiu. Aqui tá aparecendo 2.019,60, tá bom? Caso não esteja aparecendo aí. Que está aqui, ó.
2019,60. É isso que importa, é só olhar aqui pela tabela. Então, esse menos esse deu isso aqui. Agora, o que vai acontecer? De novo, preencher a segunda linha. Só que agora vai ser olhado esse valor. Esse valor que vai render os juros para o próximo mês. Olha lá. Então, isso aqui a 2%, em um mês, gerou o quê? R$ 40,39. Tá aqui. Eu quero destacar uma coisinha aqui, ó. Tá vendo esse 2? Esse 2 perdão aqui. Esse 2 aqui é o valor exato quando você calcula 2% disso aqui. Eu também deixei de exibir aqui o 0,02 vezes, tá? Não precisa, vocês já sabem. Isso aqui está repetindo o tempo todo. Então, multiplicando 0,02 por isso, dá esse número aqui, ó. Mas ele dá até milésimo. Então, vamos combinar. O que vai acontecer? Nós vamos tirar aqui, ó, porque a moeda só dá até centavos, tá bom? Nós vamos escrever com 2. Então, é 40,39. Somou aqui com esse restante mais juros, ó, restante anterior, tá? Foi produzido esse novo. Restante, esse aqui, esse restante mais esses juros aqui, deu isso. R$ 2.059,99, tá aqui. Agora pega esses dois, prestação é fixa, diminui que dá esse aqui, R$ 1.529,59, tá aqui. Saldo menos prestação. Saldo menos prestação, dá isso aqui. Pronto, então esse é o novo restante. Ele está devendo isso agora. O Félix está devendo isso. Tá bom? Isso aqui durou um mês, o Félix devendo. Então, vai gerar um juro de 2% ao mês. Vamos ver? R$ 30,59. Olha aqui, eu deixei para você os 4 algarismos, só para você ver. 2% disso aqui dá esse número aqui, ó, R$ 30 e isso aqui né? Parte decimal de real. Então, eu tirei esse 18 para ficar só com 59, tá bom? É o que vai acontecer quando vocês fizerem as contas. Tire isso aqui para poder fazer a conta aqui, combinado? E aí para fazer a diferença aqui depois para dar esse novo aqui, tá bom? Pode tirar mesmo que você não aproxime corretamente, pode simplesmente tirar. O objetivo aqui é saber construir a tabela. Não precisa se preocupar com aproximações não, né? Daquela que nós conversamos aí. Se o número aqui for 5 ou mais, tem que somar 1 para cá. Mas pode simplesmente tirar aqui e não tem problema. Vamos lá. Então, somou esse restante com esses juros. Deu 1.560,18. Pagando essa prestação, vai diminuir, deu 1.029. Então, o Félix está devendo isso aqui. Tá? E vai ficar um mês com ele até chegar no quarto mês. Chegou no quarto mês, isso aqui vai render juros de 2%. De novo, aqui, 2% de 1.029,78, que dá isso aqui. Aqui eu já tirei os demais algarismos que aparecem após a vírgula. Fiquei com 20,59. Somei com esse 1.029. Restante mais juros, deu o novo saldo devedor, certo? Tá aqui. A parcela dele é fixa, a prestação dele, diminui, olha o que deu, R$ 519,97. Combinado? Beleza, falta o último mês. Vai render, ele está com 519 na mão para pagar. Quer dizer, na mão é o modo de dizer, né? Ele tem 519 reais para pagar. Mas vai passar um mês, então isso aqui vai render 2% ao mês. Vamos ver? 2% de 519,97 deu R$ 10,40. Também tirei os demais algarismos. Soma com isso aqui, deu 530,37. Aí, olha só, quando acontece aqui nesse modo de pagar, pelo fato de nós tirarmos esses algarismos em excesso, acontece sempre isso aqui, nessa forma, tá? Lembra que eu falei que eram prestações iguais, 530 e 40 o tempo todo. Aqui também seria 530 e 40, aqui. Coloquei aqui para vocês.
Mas a última parcela, sempre prestação, o saldo, em geral, ele não vai nessa forma de pagar coincidir com isso aqui. Ele pode dar um pouquinho a mais, mas é sempre centavinho. Tá? Um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Então, simplesmente, você vai e paga isso aqui. Né? No caso, deu menos. Então, a última prestação vai ser 530,37. Combinado? É isso. Pagou, diminuiu, deu zero. Prontinho. Resolvido. O Félix pagou dessa forma aí. Vamos ver o próximo? Agora é o Firmino. Olha o que o Firmino escolheu. Pagamento total no fim do prazo. No fim do prazo. Vou voltar aqui, tá? Calma aí que eu vou voltar. Começa aqui o Firmino. Ó. O terceiro irmão. Ele só vai pagar no fim do prazo. Sabe o que ele vai pagar de prestação mês a mês? Nada. Ele decidiu esperar. Ele vai deixar a dívida toda se acumular e lá no final ele tem certeza que ele vai ter esse dinheiro todo, né? Porque ele vai usar, ele não quer pagar agora pelos motivos dele. Naturalmente, nesses meses, no primeiro mês, segundo, terceiro, quarto, ele está pegando o dinheiro que ele ganha na outra profissão ou mesmo por ser sócio da padaria, ele está usando em outra situação de investimento dele. Né? Ele tá fazendo isso. E aí, quando chegar na quinta, pode acontecer assim, olha, ele tem dívidas nos meses anteriores com outros assuntos, então ele está dando conta dessas dívidas. No quinto mês ele sabe que tem essa dívida e as outras acabaram. Então pode ser dessa forma. Pode estar acontecendo isso com o Firmino, certo? Então ele sabe que ele vai ter condições de pagar a dívida toda lá no quinto mês. Isso aí também não tem problema. Então como é que vai ser? O primeiro mês, aqui. Devia 2.500, deu juros de R$50, né? Aquele mesmo cálculo. Agora ele passa a dever 2.550, não paga nada, então ele fica devendo 2.550, ele não pagou nada. Qual é a próxima linha? A próxima linha, passou mais um mês, isso aqui vai render 2%. Então, R$51. Agora, o que ele deve? Os 2.550 que estavam aqui, mais os 51. R$2.601 que ele deve. Quanto que ele vai pagar nesse segundo mês? Nada. Ele escolheu isso. Então ele está devendo 2.601. Próximo mês, ele está devendo isto, então ele tem que pagar juros do que ele está devendo. Lembre-se desse importante detalhe. Você tem que pagar juros, a pessoa que pega o empréstimo, ela só pode pagar juros daquilo que ela deve, não daquilo que ela não deve. Isso é lógico, né? Esse é o princípio, né? Você paga juros do que você está devendo, seja mais ou seja menos. Né? Estou devendo R$500, vai esperar um mês, tem taxa mensal, então você vai pagar juros do que você está devendo, dos 500. Né? O outro deve 3.100, tem uma taxa mensal, passou um mês, ele vai pagar juros em cima dos 3.100, é do que está devendo, nunca é de algo que não está devendo, certo? Estou dizendo isso porque isso é que vai dar a explicação aí da pergunta lá no final. E juros de 2.601, sabe o que foi produzido? R$52,02. Está aqui, ó, 2% disto, deu isso. Tá bom? É só multiplicar 0,02 vezes esse número aqui. Calculadora. Somou com este, deu este aqui. Está aqui, ó, restante mais juros. Quanto que ele vai pagar? Nada. Então ele continua devendo isso. Finalmente, a prestação dele é zero, ó, e o restante é a diferença de saldo e prestação. Então ele continua devendo 2.653,02. Isso aqui, ó, porque ele não pagou nada. Se não estiver aparecendo aqui, é esse número que está aqui, tá?
Quarto mês, juros produzido por esse valor, 53,06, está aqui. Combinado? Soma com ele mesmo, soma esse com esse, está devendo isso agora. Aí ele vai pagar alguma coisa disso? Não, prestação zero. Então ele vai continuar devendo isso, está aqui. E finalmente o último mês, que é o mês que ele faz o pagamento. Esse R$ 2.706,08 vão render juros de 2% ao mês, vão render R$ 54,12. Aí você junta a ele, vai dar R$ 2.760,20, está aqui. Combinado? Rendeu esses juros, 54, aí você soma a ele, está devendo isso. Finalmente, qual foi a prestação do Firmino no último mês? A prestação dele é exatamente o que ele deixou acumular, 2.760,20. Pagou, quanto que ele deve? Nada. Então o Firmino fez isso aí. Combinado? Então vocês viram aí 3 modalidades, do Fausto, do Félix e do Firmino. Falta o Fonseca, né? Vamos ver o Fonseca. O Fonseca optou pelo seguinte: prestação fixa sem os juros. Então ele decidiu assim: eu vou pagar um valor fixo sem os juros. E a última prestação com os juros que acumularam. Ele deixou os juros lá para o final, lá no último mês. Combinado? Então cada um pensou de um jeito. E a instituição financeira aceitou? Aceitou sim. Será por que ela aceitou? Vamos ver depois da exposição aqui. Prestação fixa sem os juros. E a última prestação com os juros acumulados. Por isso que eu fiz aqui, destaquei de verdinho, porque a última prestação é diferente das demais. Da mesma forma, o que Fonseca quer? Ele quer ter um controle. Ele sabe assim, eu sei que eu vou pagar R$500 a cada mês. Ele quer simplificar assim o raciocínio dele. Eu vou pagar 500 a cada mês. E só no último que eu vou pagar os juros que eu devo. Pronto, ele controlou a dívida dele, né, rapidamente. E o tal valor fixo que ele escolheu, poderia ser outro, já vou adiantando. O tal valor fixo, ele escolheu exatamente pegar os 2.500 e dividir por 5, tá, pessoal? Aqui, ele pegou o empréstimo e dividiu pelo número de prestações. 500. A prestação fixa sem os juros. Coloquei aqui embaixo para vocês, mas isso não é regra. Ele poderia, já que dividindo 2.500 por 5 dá 500, ele poderia, se ele quisesse aqui, pagar 600 aqui, 600, 600, 600, 600. Certo? E depois ver quanto que sobra aqui. O que sobrar aqui vai sobrar bem menos que isso. Inclusive bem menos que os 600. E aí ele paga, onde tem os juros acumulados. Né? Da mesma forma que poderia ser 400 aqui. 400, 400. E aqui ia ser mais de 658. Né? Combinado? Então aqui eu ilustrei como se fosse a escolha dele. Escolher esse 500 aqui, exatamente como sendo 2.500 dividido por 5. Então, repare aqui, isso aqui está fixo. Os 500 estão fixos, prestação. Né? E aqui, nessa tabela, não tem outras não, tá? Vamos só acompanhar por ela aqui, tá certo? Porque o procedimento é o mesmo. No início, no mês 0, devia 2.500. Juros, 50. Junta o restante com juros, dá isso aqui. Paga 500, quanto que ele vai dever? 2.050. Beleza. Juros disso aqui para o próximo mês, dá 41. Junta com os juros, isso aqui com os juros, dá 2.091. O que ele decidiu? Vou pagar só 500. Pagou 500. Quanto que ele está devendo? 1.591. Próximo mês, juros disso aqui, quanto que deu? 31,82. Calculado da mesma forma dos anteriores, tá bom? Juntou com isso, está devendo 1.622,82.
pagou 500 dessa dívida. Quanto que sobrou? 1.122,82. Próximo mês, 2% disso aqui gerou 22,45 de juros. Junta os dois, ele está devendo 1.145,27. Pagou R$500. E aí dá quanto? Sobram 645,27. Combinado? Muito bem. Último mês para o Fonseca. Ficou devendo isso aqui. Passou um mês, isso aqui gerou juros. 2% disso, quanto que é? Calculado da mesma forma como antes. 12,90. Né? E de novo, se der vários algarismos aqui após, vocês vão abandonar os algarismos depois de 2 dígitos, tá bom? É isso aí que nós vamos fazer. Junta 12,90 com isso aqui. Ficou 658,17. E agora, o que ele vai pagar para poder quitar a dívida? Ele vai pagar exatamente isso que está aqui, 658,17. Pronto. Acabou. Fonseca resolveu a dívida dele. Combinado? Então, esses foram os 4 irmãos. Agora, vamos ver as perguntas que eu vou passar para você, provocar, né? Eu acho que as opiniões estão divididas. Então, eu vou começar com essa aqui, ó. Quem que você acha que pagou mais aqui? Foi o Fausto, o Félix, o Firmino ou o Fonseca? Hein? Quem pagou menos? Você já devia estar pensando nisso aí, durante o pagamento das dívidas dos 4, né? Qual forma que mais te agradou aí, pagar? Foi a do Fausto? Foi a do Félix? Foi a do Firmino? Ou foi a do Fonseca? Qual das 4 que mais te agradou? Né? Quem saiu em vantagem dos 4, por exemplo? Ou até mesmo na instituição, né? Pensando nesses 5 elementos, quem é que saiu em vantagem? O Fausto saiu em vantagem? O Félix? O Firmino? Ou a instituição? Ou o Fonseca? Quem saiu em desvantagem? Quem que você acha? Repare que eu ainda não estou respondendo. Estou te provocando com as perguntas, para você pensar, né? E, de novo, eu acredito que a turma toda não tem uma mesma opinião. Tá? E isso não é só uma questão de... O certo é um só. Não é eu acho aquilo, eu acho isso. Mas é bom que isso aconteça. Que aí nós vamos testar não só as convicções, né? Como também mostrar qual é o valor, qual é a resposta exata. A instituição financeira se beneficiou em algum caso? Será que a instituição aí, ela se deu bem aí em relação a um dos tipos de pagamento? Será que ela conseguiu mais, ou ela lucrou mais com um ou com o outro? Com o Fausto, com o Félix? O que será que deve ter acontecido? Será que nessas formas diferentes de pagar a dívida, será que ela se beneficiou num caso ou no outro? A instituição financeira se prejudicou em algum caso? Né? Então, gente, essas 6 perguntas, na verdade, correspondem a uma só. Repare que se você responder essa aqui, ó, quem saiu em vantagem, você está respondendo todas as outras, tá? Então, essas perguntinhas foi só para dar uma expectativa mesmo, tá? Elas significam a mesma coisa. Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem. Todos tiveram a mesma despesa? E aí? Será que os 4 irmãos tiveram a mesma despesa? E aí? E aí, para provocar vocês aqui, ó, olha o que eu fiz. De duas uma, vai acontecer uma das coisas. Ou vai dar mais convicção a quem já tem, né? Estando certo ou errado, tá? Ou então vai dar mais dúvida. Então, olha só. Sabe por que estou fazendo isso? Porque o que eu vou mostrar aqui é o que as pessoas fazem. Né? É o que as pessoas fazem. Vê se não é isso. Olha o que eu fiz aqui. Eu peguei aquela tabelinha, só que agora eu coloquei as prestações aqui, ó, comparativo das prestações pagas.
peguei o que o Fausto pagou mês a mês. O Félix, o que ele pagou de mês a mês. No mês 0 ninguém pagou nada, né? Claro. O que o Firmino pagou de mês a mês. O Firmino pagou só lá no final, né? E o modo como o Fonseca pagou as mensalidades. Aqui estão, olha só. Percebeu? Tá aí. Eu só trouxe aquela coluna das prestações para cá. Tá certo? Agora, quando a gente olha uma tabela dessa, o que a gente é tentado a fazer? Eu acho que vocês vão responder certo. Não dá vontade de somar aqui as prestações? Somar, é de cada um. Não dá vontade de somar? Então eu fiz isso. Olha só. Deu isso aqui. Para cada um. No Fausto deu isso aqui, 2.650. No Félix deu 2.651,97. O Firmino 2.720. Fonseca R$ 2.658,17. Firmino. Não, Fonseca. Tá? E aí, eu penso que é o seguinte. Quem está assistindo pode dizer assim, ah lá, não falei que o Firmino pagou mais? Né? Outro pode estar dizendo assim, não falei que o Fausto pagou menos? Né? Muito bem, isso aqui, então, na verdade, não pode ser feito. Lembre da regra de ouro que eu citei na aula anterior. Regra de ouro, uma das regras de ouro da matemática financeira. Você não pode fazer operações aritméticas, no caso aqui foi soma, com valores financeiros em tempos diferentes. Aqui, olha, 550 é do mês 1, 540 é do 2. Este aqui é do 3, e cada um deles. Você não pode fazer essa soma aqui e totalizar. As pessoas fazem isso, né? Isso aqui, no máximo, vai dar uma noção, mas não é o valor certo, o valor exato. Combinado? Não é. Então, as pessoas, quando você fala assim, igual aquele problema da bicicleta. Comprei uma bicicleta com prestação, eu não me recordo bem, eu acho que foram 3 prestações de R$400, né? Que nós vimos na aula anterior. A pessoa pagou R$1.200 pela bicicleta? Não, não pagou. Porque aqueles R$400, cada um em um mês. E quando passa um mês e o outro, o dinheiro já se modificou, ele já se atualizou, seja como for, não importa a taxa. Pode ser uma taxa mínima, pode ser uma taxa maior, pode ser 0,003%, uma taxa irrisória, assim, que não quase nada. Mas o dinheiro ele se move no tempo. Então, esse 550, quando a instituição financeira recebeu ele, ao passar um mês, ele já não é mais 550, ele é mais que 550. Porque a instituição financeira, ao receber o 550, ela pode investir o 550 em outra coisa. Então, ele se multiplica. Ele não é mais 550. E repare que aqui, até o 5º mês, o 550 está congelado, ó, nessa soma. Nessa soma ele está congelado aqui. Você tratou ele como se ele não fosse render alguma coisa, né? Então, o que acontece com essas somas? Elas não servem para nada. Então, você pode esquecer de somar, tá bom? Não faça conta, soma, por exemplo, ou principalmente em parcelas. Poxa, comprei um objeto R$1.000, estou pagando 10 parcelas de 100. Não. Cada 100 que você paga, no mês seguinte ele é corrigido e vira outro valor. Combinado? Isso também vai ser tema da próxima aula, essas correções aí, né? Na aula anterior vocês já fizeram um exercício já nesse sentido. Então, qual é a resposta? Todos pagaram o mesmo. Eles apenas pagaram de forma diferente. Só isso. Porque você pode notar que cada um
pagou 2% ao mês e pagou os 2% do que deviam. É só isso, isso é que é o justo. Deve tanto, paga 2% desse tanto. Deve outro tanto, paga 2% desse outro tanto. A forma de quitar a dívida que foi diferente. Portanto, qual é a conclusão aqui? Quando você tiver pagamentos a serem feitos parceladamente, você tem que olhar a taxa, só a taxa, basicamente. Você olha a taxa, se a taxa é muito alta, se a taxa é boa, se a taxa é muito baixa. É a taxa que tem que ser olhada. Combinado, pessoal? Então, 2% ao mês, essa é a taxa. Pronto. Isso incide em qualquer quantia que você deve. Né? O fato de você ir pagando aos poucos, isso te alivia a dívida. Perdão. Então, é melhor ir pagando aos poucos, a princípio ali. Em geral, as pessoas escolhem assim, porque você vai diminuindo o seu débito, né? No caso ali do Firmino, ele deixou acumular, mas isso foi estratégia dele, ele tinha os planos dele. Ele acumulou, não pagou prestação nenhuma, pagou a dívida total lá no 5º mês. Mas isso de novo, isso foi a opção dele, a estratégia dele. Ele tinha controle financeiro do capital dele, né? Dos recursos dele. Combinado? Muito bem, está aí a conclusão. Todos pagaram o mesmo. Tá legal? Então, é sobre isso que vocês vão fazer como exercício. Vai ter um exercício único também de preenchimento de tabela, vocês vão fazendo com calma, e essas tabelas serão desse mesmo modo aí, de cada um que foi feito. As duas primeiras, eu quero só encerrar com essa observação. Os dois modos que eu apresentei inicialmente, o do Fausto e do Félix, os dois primeiros, são duas maneiras de pagamento de empréstimos, por exemplo, até de veículos, de casa própria, utilizados aí nos meios comerciais, né, nos bancos, Caixa Econômica, por exemplo, quando faz empréstimo de casa para financiamento de casa própria. O primeiro, ele foi feito similar ao que acontece nesse tipo de empréstimo. É chamado SAC, Sistema de Amortização Constante. Lembre-se que lá o Fausto pagava 500, que era um valor fixo, essa é a tal amortização constante, e mais os juros. E o outro é o Price. Price é o sobrenome de um francês que fazia o cálculo dessa maneira aí, de pagamento de dívidas. Mas é o sistema de prestações constantes, enquanto o outro é a amortização constante. Esse do Félix, né, foi utilizado ali um modo Price de pagar a dívida. Aí a prestação é fixa. O cálculo do juro já é feito dentro ali da prestação. Bom, esse é o comentário final. Com isso, então, a gente encerra e segue aí vai seguir para vocês o exercício em arquivo, combinado? E na outra aula a gente vê como é que vocês se saíram na resolução desse exercício. Tá? Seguirá o gabarito logo após. Abraços a todos, até a próxima, bom trabalho aí.